Boa noite a todos. Que Jesus possa nos abençoar nessa noite, nos amparar e que possamos levar o que viemos buscar. Cada um tem uma busca dentro de si, cada um busca algo em suas vidas. No Livro dos Espíritos, composto por 1018 questões, dividido em 4 partes, nós temos a parte segunda, intitulada do mundo espírita ou mundo dos espíritos. Nós temos um total de 539 questões. Mais da metade das questões são relacionadas à vida e ao mundo espiritual. E quando nós falamos sobre essa questão, no capítulo 9 da intervenção dos espíritos no mundo corporal, nesse capítulo nós temos 102 questões. Mas a questão mais famosa, que a gente mais ouve, que é a mais confortável a todos nós, é a questão de número 459. Se os espíritos influenciam em nossas vidas, se realmente eles nos atrapalham, qual que é a influência dos espíritos em nossas vidas? E responde os espíritos: muito mais do que imaginais, pois de ordinário são eles que vos dirigem. Se nós falássemos só isso, iríamos para casa confortáveis, chegaríamos em casa olhando para nossa esposa, para nosso esposo e para os filhos, dizendo: está vendo? É por isso que nós erramos, nós somos influenciados. Tudo que eu faço é culpa do espírito, é culpa desse tal obsessor que me acompanha, que me persegue. E nós, alguns de nós que estudamos a doutrina espírita, aprendemos que esse tal obsessor não nos atrapalha, muito pelo contrário, nos ajuda. Se não fosse a dificuldade, para começar, não estaríamos aqui. É muito mais confortável nessa noite de quarta-feira, um pouquinho com esse friozinho, nós ficarmos em casa, não fazermos nada, ligarmos a televisão, nos programas maravilhosos que eles nos passam, né? E não estaríamos, entre aspas, perdendo o nosso tempo numa casa espírita para ouvir alguém, às vezes, falar de coisas que nós não queríamos ouvir. Às vezes, o nosso próprio anjo guardião já aproveita a oportunidade, nos intui ao trabalho, que nós temos que estender a mão ao nosso próximo, pois a ponte que nos liga a Deus é o próximo. Então não seremos felizes se não estendermos a nossa mão. Às vezes emprestar o nosso ouvido para um irmão do qual ainda tem dificuldade de compreender a lei de Deus. Não é o nosso caso, pois se nós acreditamos na continuidade da vida, se nós acreditamos que nós tivemos uma vida pretérita, ninguém aqui pode reclamar da sua situação. Pois no capítulo 17 do Evangelho, Sede Perfeitos, tem uma frase que é o seguinte: reconhece o verdadeiro espírita ou o verdadeiro cristão, que é a mesma coisa, pela sua transformação moral e pelos esforços que faz ou que emprega para dominar as suas más inclinações. Se nós estamos numa casa espírita dispostos a nos transformarmos, então somos todos aqui espíritas e cristãos. Olha a responsabilidade. E cada vez que nós adentramos numa casa que fala de Jesus, as nossas responsabilidades aumentam. Nós não podemos mais, ao sair daqui hoje, pelo menos, alegar o porquê do obsessor, o porquê que alguns espíritos ainda caminham conosco no intuito de nos atrapalhar. E muitos de nós acreditamos que estamos nesse planeta de provas e expiações por 2 motivos.
Uma parte acredita que o inferno, que o umbral é aqui, que nós viemos aqui apenas para sofrer. Uma outra parte acredita que esse nosso mundo é uma colônia de férias, que nós estamos aqui apenas para passear. Não, fomos colocados aqui, ao sair do meu trabalho eu vou para casa, fico confortavelmente, não faço nada. Nos meus finais de semana eu não tenho necessidade de ir no hospital ver doente, eu não tenho necessidade de oferecer o meu trabalho, porque quando falamos em caridade, não é apenas a caridade monetária. Existem várias maneiras de fazermos a caridade. E é isso que o Cristo veio nos convidar. Quando Jesus veio exemplificar o amor, a humildade, a paciência, é justamente para isso. Richard Simonetti, um trabalhador de Bauru, que tem mais de 50 obras escritas, ele tem um livrinho interessante, que o tema do livro é muito convidativo. O livro se chama Quem Tem Medo da Obsessão. E nós pegamos uma das histórias que chama-se O Guarda-Chuva. É a penúltima historinha que ele conta nesse livro. E eu queria compartilhar com vocês para nós compreendermos o que esse tal obsessor faz e o que nós podemos fazer em contrapartida. Porque se nós parássemos apenas nessa questão 459, estaria tudo resolvido, né? Tudo que eu passo, tudo que eu sofro, é esse tal obsessor que tanto me apunhala. Começa a historinha dizendo de um senhor chamado Leontino. Esse Leontino, ele não estava conseguindo obsediar diz aqui na história, um espírito desencarnado assediava José Onofre. José Onofre era um trabalhador, era uma pessoa responsável, e esse Leontino estava tentando obsediar, como nós temos vários companheiros espirituais desencarnados que nos acompanham, e temos que lembrar aqui que já de início nós temos um anjo guardião, que é um espírito superior e está próximo de nós. Temos espíritos familiares secundários, já em condições de nos ajudar, também estão próximos de nós, para estender a nossa mão. Mas é mais fácil falar que nós somos obsediados, que nós temos tantos obsessores aqui, tantos ali, né, que eles nos acompanham, que eles nos atrapalham. Então, esse nosso irmão, um trabalhador espírita, José Onofre, ele estava sendo obsediado porque ele pretendia se vingar de passadas ofensas. Como nós dissemos, se nós vivemos num mundo de provas e expiações, nós temos um passado a expiar. E não precisa fazer nada diferente para sabermos o que nós fizemos. Não precisamos fazer aí, às vezes, uma regressão de memória, não precisamos usar a cromoterapia, é só olharmos no espelho. É só nós chegarmos no nosso lar e fazer, como nos fala Santo Agostinho na questão 919 do Livro dos Espíritos, que é a última questão das leis morais. O que nós devemos fazer? Fazer essa reflexão do nosso dia, olhar de que maneira somos, se somos egoístas, se somos impacientes, se somos orgulhosos, vamos saber quem fomos e o que fizemos. Então continua nos dizendo, mas esse nosso irmão, ele resistia a essas investidas desse obsessor. E aí ele fala o seguinte, que esse nosso obsessor, ele apelou para um companheiro mais tarimbado, para um companheiro que na obsessão, ele tinha mais condições de obsediar as pessoas. Então ele foi buscar ajuda desse obsessor de renome, chamado Quirino, que ele era especialista em atazanar pessoas, em causar desalinhos familiares, transtornos psicológicos, etc. E ele diz aqui, alguém que a tradição religiosa definiria como um ser demoníaco.
Olha, a palavra é até assustadora, né? Então, era um ser demoníaco que foi chamado para ajudar a obsediar esse companheiro, do qual esse obsessor, do qual ele tinha dívidas passadas, mas nós podemos escolher entre Marta e Maria, podemos escolher a melhor parte, podemos muito bem praticar a caridade, fazer a caridade, buscar a nossa transformação, e quando nós nos transformamos, automaticamente transformamos também esses companheiros que aqui estão, pois não vão se afastar de nós. Nós temos débitos, nós já fomos maus, hoje nós estamos até bem, né? Todo mundo sentado calmamente. Se fosse às vezes numa vida pretérita, nós estaríamos aí cortando cabeça um do outro, né? Hoje a doutrina, o Cristo, consegue nos colocar numa sala, todos calmamente sentados, pacientemente ouvindo, e no passado não era assim, éramos mais difíceis. Mas isso não importa, porque o que importa é a nossa mudança, é a nossa transformação. Então, se nós fizéssemos aqui uma análise desse nosso irmão, diz Simonetti, apenas um transviado filho de Deus. Então esse obsessor que tanto nos atrapalha, fala aqui na história que também é um filho de Deus. A semeadura de espinhos que vinha efetuando, colheria um dia. Tudo que nós plantamos, nós vamos colher. Podemos não colher nada, mas podemos não plantar nada, mas vamos colher. A semeadura, ela é aleatória. Podemos plantar ou não. Se nós quisermos estacionarmos e não fazermos nada nessa encarnação, temos essa opção. Mas ninguém regride. Não existe regresso. Não existe uma pessoa que era boa até os 50 anos, depois matou a esposa por amor. Interessante, né? Já pensou se ele odiasse essa pessoa? Se ele por amor, ele matou alguém, se ele odiasse, né, o processo seria mais complicado. E continua a história nos falar que esse experiente obsessor ouviu-lhe as frustrações e indagou. Ele queria saber quem que era esse José Onofre. Já que esse companheiro não conseguia obsediá-lo, quem era? O que ele fazia? E aqui ele identificou-lhe algumas fraquezas. Existem algumas fraquezas nele? E o obsessor disse, sim, existe. E ele enumerou algumas. Ele tem certa tendência à tristeza. Qualquer trabalhador espírita, qualquer cristão, às vezes temos momentos de tristeza, isso é normal. Ele tem um caráter introvertido. Alguma preocupação com a saúde, crise de afetividade no lar, para você ver que não é nada diferente de nós, né? Uma pessoa normal. Gosta de aperitivos, às vezes, esporadicamente, às vezes quando convidado para alguma festa, sem se exceder, e não é insensível aos encantos femininos. Como é um homem, é um animal, tem os seus instintos, tem as suas necessidades. Isso não é pecado, isso não é erro. O problema não é o uso do que fazemos, às vezes da bebida ou de alguma outra coisa que podemos, às vezes no aniversário, fazer uso de alguma coisa. O problema não é o uso, e sim o abuso. Nós não temos limite para as nossas coisas. Então ele continua. Então não conseguiu puxar esses fios para enovelá-lo? Pergunta o ser demoníaco. Ele fala, bem que tentei, mas sem resultado. Não tem tempo para render-se às próprias mazelas. Vinculado a um centro espírita, poderia ser a uma casa religiosa qualquer, nós da doutrina espírita não detenhamos em nossas mãos a cura ou a salvação de ninguém. Simplesmente nós somos uma doutrina, nós somos uma fé raciocinada e nós mostramos o porquê das situações, mostramos que ninguém está jogado
as feras e muito menos ninguém está esquecido por Deus. Somos todos irmãos, todos filhos de Deus, todos temos condições de nos melhorarmos e de sermos hoje melhor que ontem. Então ele continua dizendo: ocupa todas as suas horas livres em serviços diversos. Aqui ele fala em horas livres, porque geralmente a nossa vida é assim, ou é 8 ou é 80. Ou nós montamos uma barraca dentro da casa espírita e não tomamos banho, não cuidamos da esposa, dos filhos, não trabalhamos, não, agora eu vou ser espírita, eu vou, né? Não é assim. Olha o que a história nos fala, nas suas horas livres. Mas quando nós falamos em horas livres, nós lembramos do que é o tempo para cada um de nós. Existem 5 livros do Chico, que Emmanuel faz um comentário de cada trecho do Evangelho, que inicia-se com o caminho, verdade e vida, pão nosso, vinha de luz, ceifa de luz, e o outro? Fonte viva. 5 livros. Até pouco tempo era 4. A ceifa de luz, que é o último, foi engajado nesses 5 livrinhos. E Emmanuel explica alguns textos do Evangelho e coloca uma explicação espírita, uma explicação cristã. A primeira lição do primeiro livro, que é Caminho, Verdade e Vida, chama-se Tempo. Depois, se alguém tiver curiosidade, leia o que é o tempo. O que é matar o tempo, que os jovens falam. O equívoco que nós temos com o tempo. Usamos o tempo muito errado. Nós não sabemos usar o tempo de uma maneira correta. Aí nós ouvimos na casa espírita: olha, precisa varrer aqui. Para quem que nós vamos dar esse trabalho? Olha, aquela pessoa está parada, aquela está parada, aquela também. Mas o Marcelo está trabalhando aqui. Oferece trabalho para quem está trabalhando, para quem não tem tempo, aqui ele vai fazer. Nós que temos tempo, entre aspas, não conseguimos desempenhar a tarefa, porque nós usamos o nosso tempo erradamente. Nós não usamos o nosso tempo para a nossa reforma, para a nossa transformação, porque é a interpretação. Ou nós estamos no mundo para sofrer, ou nós estamos no mundo para passear. Agora, quem que não tem dor? Todos nós temos as nossas dores, só que o sofrimento é opcional. Não precisamos sofrer. A dor é natural de todos nós. Todos nós sofremos. Se nós começarmos a perguntar aqui, dá para escrever vários livros sobre a dor de cada um. Isso não importa. O que importa é como sofremos. É o bom e o mal sofrer. Sabemos usar essa dor da maneira correta? Porque quando nós lemos no Evangelho que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, alguns dizem: não tem algum erro nisso aí não? E aquela pessoa que está com câncer, aquele presidiário? Essa semana nós tivemos a oportunidade de visitar uma senhora, que já vemos visitando ela há alguns meses. Ela foi funcionária do HB, chama Dona Helena, e ela está com câncer no estado terminal. E essa semana tivemos a oportunidade de visitá-las alguns dias, e reflexionando sobre a doença, sobre a dor, nós vimos o quanto somos pequenos diante da dor, porque ela ainda sorri, ela ainda trata as pessoas bem. E domingo à noite, eu e João Lúcio, nós estivemos lá no HB, e ela contou uma historinha para nós. Ela falou assim: olha, já fazia uns 3, 4 dias que ela estava internada, porque já deu metástase, os médicos abriram, fecharam, e ela foi para casa. Mas a dor é tão intensa e a morfina já não estava conseguindo mais. Ela teve o mérito e a caridade, pelo trabalho que desempenhou no hospital, de ser recolhida e está no quarto 667, no 6º andar. E nós conversando com seu filho, com a sua filha, e ela disse uma coisa muito interessante que nos tocou. Ela disse: olha,
Tem uma moça todo dia de manhã que entra aqui para fazer a faxina, e eu cumprimento, falo bom dia para ela, puxo um assunto com ela, mas ela não conversa comigo. Ela entra séria, sai séria. E quando foi um dia anterior ao domingo, acho que na sexta-feira, se não me engano, ela conversou, ela abriu a boca. Aí ela perguntou: e como você está? Está tudo bem? Aí a dona Helena disse a ela que estava e perguntou o que ela estava fazendo, os seus familiares. Olha, uma pessoa num estado terminal, preocupado com uma faxineira, que foi ali apenas para limpar o seu quarto. Não era nenhum médico, porque às vezes nós poderíamos, se fosse um enfermeiro ou um médico, né, levar uma caixa de chocolate, levar umas flores, né, para essa enfermeira nos tratar melhor, né, para o médico ficar na porta lá do nosso quarto, para a hora que nós falarmos, ai, ele já está lá com uma injeção, né? Ela se preocupou com a faxineira. E a faxineira disse a ela que estava um pouco cansada, pois era aniversário da sua filha no dia anterior, ela acabou dormindo tarde, porque a sua filha ficou brincando, e ela ficou ali acompanhando a filha, naquela brincadeira. Aí, a dona Helena chegou para o seu filho e pediu para que ele comprasse um presente para a filha dessa faxineira. E aí nós ficamos pensando, o que é a dor para essa mulher? Se ela está num estado que ela não teria condições nem de pensar nela mesma, ela conseguiu pensar no seu próximo. Aí queremos dor maior que essa? Continua a lição dizendo o seguinte: bem, diz o obsessor, bem que tentei, mas sem resultado, porque o companheiro não tinha tempo, porque as suas horas livres ele trabalhava na caridade. Aí relacionou algumas coisas do que ele fazia: visitava doentes, atende aos necessitados, cuida de criança, faz plantão no albergue, aplica passes magnéticos, participa de reuniões mediúnicas. O homem não para, simplesmente não sobra espaço em sua mente, que é a nossa casa mental, para infiltração de ideias obsessivas. Quando nossas preces, elas se aproximam, se chegam ao plano espiritual, nós somos socorridos. Cada um na sua hora, cada um na sua necessidade. Deus não esquece de nenhum de nós. E a mensagem que nós recebemos hoje fala mais ou menos isso. Todos recebemos uma mensagem, fala sobre correções. Se suportais a correção, Deus vos trata como a filhos, pois que filho há a quem o pai não corrija? Paulo, Hebreus 12, 7. Nós só citamos essa oração e perguntamos para o nosso irmão se acontece na casa de vocês, porque na nossa casa espírita acontece muito disso. Às quinta-feiras também nós damos uma mensagem, sorteamos um livro. E para nossa surpresa, essa última semana agora me chamou a atenção, pois às vezes eu fecho o centro, às vezes eu abro, e eu me deparei com algumas mensagens sobre a cadeira. E fiquei imaginando, quem houver esquecido aquela mensagem, será que não estaria precisando em algum momento? Porque nós achamos que isso é apenas para um sorteio de livro? Não. Isso aqui é Jesus agindo em nosso favor. Isso aqui nós recebemos para carregarmos na carteira, que é pequenininho. Se nós dobrarmos, olha, nem volume faz. E no momento de aflição, de dor, que passamos isso diariamente, ninguém é diferente de ninguém, nós lembramos, abrimos a mensagem e lemos a mensagem. E aí a ajuda chega. Aí já vem uma intuição, ouvimos espiritualmente algo que nos aconselha, que nos direciona e conseguimos solucionar problemas.
e deixamos a solução na cadeira e vamos embora. No caso de vocês, na outra quarta-feira, vocês recebem novamente uma mensagem, porque às vezes é difícil, principalmente para o homem, carregar um evangelho. Para a mulher é mais fácil, que tem bolsas, né? Dá para levar pelo menos uns 10 livros espíritas dentro da bolsa. A mulher tem mais responsabilidade, dá para ler mais, né? Nós homens não, né? Mas uma mensagem, tranquilo, aqui, ó, já está no meu bolso, pronto. E nós perdemos a oportunidade de fazer o bem para quem? Para nós mesmos. Então prestemos atenção nas pequenas coisas que estamos deixando de lado, estamos cometendo alguns erros. E ele termina dizendo o seguinte: o amigo pergunta a ele: buscou o ataque por vias indiretas? Porque os nossos companheiros podem nos atacar. Como? A mim, no meu caso, pode influenciar a minha esposa, os meus filhos, pode, porque eu tenho débito, eu tenho dívida. Quem está dentro do meu lar, está no mesmo barco que eu, também tem dificuldade, mas não é esse Deus que muitos imaginam, não. Olha o que ele diz: sim, explorei as tendências neuróticas da esposa. Isso é brincadeira, tá? Não são todas esposas assim. Provoquei problemas financeiros, envolvi o filho com drogas, semeei desentendimento no centro espírita. É aquele espírita que às vezes chega à casa espírita e tudo está errado. Se você olhar diferente para um trabalhador, já se melindra, não volta nunca mais na casa espírita, perde a oportunidade do trabalho. Porque quando nós começamos algum tipo de trabalho, a primeira coisa que nós fazemos é querer mudar tudo. Nós não aceitamos as coisas da maneira que estão. Não, esse vaso não está bem aqui, eu vou colocar ele ali embaixo do extintor, né? Porque aí evita de alguém trombar no extintor, porque tem a planta. Aquele quadro eu vou mudar ele mais para cá. Não, nós temos que trabalhar e nos oferecer da maneira que o trabalho já existe. O problema não é os outros que não têm paciência conosco, é nós que não temos paciência com os outros. O problema está sempre conosco. Apontar o dedo, colocar o problema nos outros é muito cômodo. Colocar a nossa felicidade na nossa presidente é a coisa mais fácil do mundo. Se vocês quiserem, eu falo aqui para vocês. Agora, quem de nós lembra de orar por ela? Vocês acham que no futuro ela não vai colher se ela estiver errando algo? Eu não sei julgá-la, porque eu também sou devedor. Eu não corro risco e nem vou me abusar aqui a reclamar dela. Então nós temos que ter o carinho, o respeito com as pessoas, porque colocar a nossa felicidade no ombro dos outros é muito fácil. Ser infeliz por causa da esposa, do esposo, dos filhos é muito cômodo. Mas você está fazendo a sua parte? Você está estendendo a sua mão, pelo menos? Você está sendo caridoso, emprestando ouvido para alguém reclamar da vida? Mesmo que seja a mesma história, todos os dias. Não é o acaso que aquela pessoa foi colocada do seu lado? O acaso chama-se Jesus, disse. Aí ele continua: acentuei seus males físicos, mas o homem é uma rocha, confiando-se na proteção divina. José Onofre recusa a uma reação negativa, que é o que estava sendo obsediado. Aqui no caso era a vítima, na atual encarnação. O que você aconselha? Olha o que o obsessor Mor disse: desista. Ora essa, é tudo que tem para me dizer? O cara chamou um cara, doutorado em obsessão, o cara já estava abandonando, porque não tinha espaço para obsediar. É isso que nós devemos fazer na nossa vida, é buscar esse guarda-chuva para nos proteger, porque aí fica mais fácil. Quando temos o hábito da oração, o socorro chega mais rápido. Se estamos vinculados a uma casa religiosa, que bom, eles sabem aonde nos socorrer, aonde buscar socorro. É mais prático, é mais fácil.
Nós dissemos que a visita que nós fazemos fora da casa é apenas um curativo, pois aqui é um hospital, as cirurgias são feitas aqui. O problema é o que o seu desafeto abriu o guarda-chuva protetor. E o que vem a ser essa proteção? Pergunta esse obsessor menos esclarecido. A prática do bem, aliada à confiança em Deus. É preciso esperar que Ele decida fechar o guarda-chuva para que nós consigamos atingi-lo. Aí ele pergunta: quem é esse José Onofre? Deve ser um Chico Xavier? Aí ele fala: é um missionário, um espírito superior, um santo? Aí o obsessor responde: nada disso. Não é nem uma coisa nem outra. É um homem comum, com suas fraquezas e imperfeições. É um de nós. Só isso. Somos iguais. Não somos melhores que ninguém. Simplesmente nós aproveitamos a oportunidade da leitura e fizemos bom uso dela. Não somos melhores que ninguém. Muito pelo contrário, a nossa responsabilidade é muito maior. Porque cada vez que ouvimos, cada vez que falamos, o ouvido mais próximo é de quem fala. Então, primeiramente, tudo que eu falo serve para mim. E ele encerra dizendo o seguinte: praticando o bem e pondo em Deus a vossa confiança, repelireis a influência dos espíritos inferiores e o império que desejam ter sobre vós. Simples? Não? Vamos abrir o nosso guarda-chuva. Uma historinha simples, básica, que serve para todos nós. Porque somos iguais, não somos melhores e nem piores. Temos um Pai que vela por nós. A mensagem nos falou isso. Lembremos hoje de levar a mensagem para casa. E se a semana que vem às vezes depararmos, nossa, mas a mesma mensagem de novo. Essa mensagem eu li a semana passada. Não é o acaso. Às vezes nós não lemos direito. Lembra da história do Divaldo, quando foi ler o Livro dos Espíritos? E a Joana pediu para ele ler o Livro dos Espíritos. Ele foi lá e leu o Livro dos Espíritos. Joana, já terminei. Leia novamente. Aí ele já pensou: será que ela viu que eu pulei umas partes? Aí ele leu novamente. Chegou na Joana, a Joana disse: Divaldo, leia novamente. Falei: está com brincadeira. Então as obras espíritas são para ler eternamente. Uma obra espírita, um evangelho, um livro dos espíritos, não é para lermos hoje, ou para fazermos como os antigos faziam. Meus pais também ainda fazem. Eles têm uma Bíblia e está lá na sala, aberta. Outro dia um expositor disse: será que o espírito não consegue ler sem estar aberto, às vezes, Mas é um costume, é um hábito. Desde que aquilo faça bem, entendeu? Desde que aquilo esteja confortando o coração de alguém, mas não tem essa necessidade. Nós nos preocupamos muito com as coisas materiais, nos preocupamos muito em arrumar, em colocar às vezes, e perdemos oportunidade, como diz Marta e Maria. A Marta estava preocupada em arrumar a casa, pois ela queria ver a casa limpa, pois ia ter visitas, e não estava errada. Mas Maria preferiu sentar ao lado de Jesus e ouvir os seus ensinos. Ela poderia ter interrompido um momento para ouvir o Cristo e continuar os seus afazeres, e assim somos nós. Se alguém aqui for perguntado se tem tempo para trabalhar, para fazer algo, vamos responder que não. Então que Jesus possa nos abençoar. A mensagem que nós queríamos passar para você era essa, e dizer a vocês o que nós sempre falamos, principalmente nos presídios: não podemos apagar o que nós fizemos, mas nós podemos recomeçar para fazer um novo fim. Isso nós podemos fazer. Nós podemos, a partir de hoje, fazer um novo fim para as nossas vidas. Nós podemos, a partir de hoje, sermos chamados de cristãos. Quando alguém nos perguntar, nós respondermos com
hombridade. Sou espírita e sou cristão. Porque se eu estou me esforçando, eu posso ser catalogado como um cristão e como um espírita. Que Jesus nos abençoe, que possamos durante a semana pensar em algumas palavras que dissemos. Às vezes falamos um pouco assim, enérgico, mas eu não tenho o hábito de brincar. Alguns oradores têm a facilidade de fazer algumas brincadeiras, mas eu não tenho essa facilidade, então não me arrisco. Mas que nós consigamos saber o que viemos fazer nesse planeta. Temos direito de passeio, temos direito de gozar, se nós temos condições financeiras, por que não? Mas também temos o direito e a obrigação de ajudar o nosso próximo e de estender a mão para ele. Que Jesus nos ampare, nos abençoe e fique no coração de todos nós.